Olá, boa noite. Tudo bom com você? Estamos aqui começando mais um dos nossos cultos semanais. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, com a sua família. E eu quero te convidar hoje a pensar em como é feliz, como é alegre o homem que confia no Senhor. O texto bíblico que nós vamos ler agora na abertura desse culto fala exatamente sobre isso. Bendito o homem que confia no Senhor. É o que está lá em Jeremias 17. Eu vou te convidar para ler comigo o versículo todo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ainda tem outro texto bíblico que você conhece bem, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. A Bíblia fala muito disso, da possibilidade de nós nos protegermos no nosso Deus, porque Ele cuida de nós todos os dias e nós devemos confiar. Às vezes é difícil, às vezes a gente fica ansioso, quer que as coisas se resolvam de uma vez por todas e do nosso jeito. Mas a Bíblia diz, os que confiam no Senhor não se abalam. Vamos cantar isso agora e vai lembrando desse texto e vai pensando realmente na letra inteirinha desse cântico tão bonito. Com certeza você conhece. No Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Outro
cântico ainda que nós cantamos sempre, e você vai com certeza lembrar e poder cantar também, fala que eu não tenho que andar ansioso. Também é de outro texto bíblico. Olhai os lírios do campo, eles não estão ansiosos, eles não ficam ansiosos. Deus não cuida deles, porque Ele não cuidaria de nós? Não tem que andar ansioso se vou ter o que comer ou o que vestir, porque Deus está cuidando de mim. Vamos cantar? Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar confiarei em ti. O desemprego confia.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É um prazer estar aí com você nesse momento, independente de onde você esteja me assistindo, da sua casa, pois talvez de outro lugar, pois você pode estar me assistindo pelo seu celular, pela sua TV ou por um computador. Pode estar me assistindo na sexta, na quinta ou até mesmo na própria quarta, quando esse culto é postado. É um prazer estar com você, é um prazer estar aqui nesse momento, é um prazer continuarmos louvando ao Senhor. Nós, como os irmãos puderam perceber, até agora falamos sobre confiança. E a nossa conversa é sobre confiar no Senhor. É muito interessante quando falamos sobre confiança, quando pensamos confiança, porque confiar em alguém pode parecer algo difícil. Principalmente nos dias de hoje, principalmente no momento que vivemos, em que nem todas as pessoas são dignas de confiança. E quando falamos com confiança, falamos sobre algo muito delicado. Confiança é algo que se conquista, pois afinal de contas, quando confiamos em alguém, temos um certo nível de dependência desse alguém. Então, confiar em uma pessoa é depender de uma pessoa, é estar confiando em um segredo ou algo do gênero. Então, confiança é algo muito sério. E quando falamos sobre confiar em alguém, não existe ninguém melhor para confiarmos do que confiarmos no Senhor Jesus. Não existe ninguém melhor para confiarmos do que confiarmos no Senhor nosso Deus. Então, falar sobre confiança e falar sobre confiança em Deus é algo importante para nós, é algo que está intrínseco no nosso coração, mas a minha pergunta para você hoje é se você confia no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre 3 esferas de confiança, sobre 3 esferas que precisam estar firmadas da nossa confiança em Deus e em Jesus. A primeira delas, e talvez a mais óbvia para nós, é que nós precisamos confiar em Deus na nossa esfera material. No domingo, quando falei com os irmãos, contei para os irmãos, ou na verdade relembrei aos irmãos, sobre a história de Ananias e Safira, e sobre a história de Barnabé, quando falava sobre fé. E quando falamos sobre fé, falei que fé tem a ver com confiança. E nós entendemos, através do texto do livro de Atos, que Barnabé confiava em Deus a ponto de entregar todas as suas coisas para repartir pela igreja. E Ananias e Safira não, e eles não só não tinham fé o suficiente em Deus, mas também não tinham confiança de que o Senhor poderia estar sustentando eles. Eles não entregaram a sua vida de forma material, de forma totalitária diante de Deus por falta de confiança. Mas o texto que eu reservei para falarmos sobre confiança material, ele se encontra no Salmo de número 127, o verso 1 e o verso 2. Eu vou estar lendo aqui, a minha versão é a NVI, e ela vai estar sendo projetada na tela, então você pode ficar tranquilo e acompanhar a minha leitura. E o texto vai dizer o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ama. É muito interessante porque quando nós olhamos para o salmista e analisamos a sua fala sobre a dependência de Deus, sobre confiar em Deus, ele fala sobre a futilidade da esfera material da nossa realidade. Porque ele está sendo muito claro quando ele diz que tudo que nós fazemos, ou tudo que nós podemos fazer, são coisas vãs, são coisas, como diria o sábio no livro de Eclesiastes, são coisas como vento, são vaidades de vaidades. Porque se não for o Senhor que vigia a cidade, se não for o Senhor que constrói a casa, em vão nós fazemos qualquer coisa. Se nós não confiarmos no Senhor, se nós não tivermos esse entendimento de que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos vem das mãos de Deus para as nossas vidas, de nada vale vivermos as nossas vidas preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode simplesmente não chegar, ele pode simplesmente não vir,
porque é o Senhor que guarda o dia de amanhã. É nas mãos dele que estão todas as coisas. E é muito interessante como o salmista fala sobre o sono e sobre o alimento, porque são exatamente o descanso, são exatamente o repor energias. E ele fala que o Senhor concede o sono e o alimento. Quando nós dormimos, nós estamos repondo as nossas energias, estamos descansando. Quando nós nos alimentamos, nós estamos repondo as nossas energias. Então, o salmista está dizendo de uma maneira natural aquilo que nós entendemos de uma maneira biológica, de uma maneira científica, que o Senhor nos concede descanso, que o Senhor é aquele que nos sustenta e que nós precisamos confiar nele na esfera material. E quando pensava sobre isso, e pensava sobre a questão de confiar em Deus, descansar em Deus, dentro do espectro material da nossa vida, não tem como lembrar, ou não lembrar, na verdade, na história, que é uma das histórias mais famosas, de um dos grandes nomes da nossa fé, que é o Dr. George Miller. O Dr. George Miller é conhecido por ter criado diversos orfanatos e centros de reabilitação para jovens e adolescentes no decorrer da história. E uma das histórias mais famosas, na verdade ele é autor de alguns livros, e o livro mais famoso dele é o conhecido 3.000 Orações Atendidas, de George Miller. E nesse livro ele conta uma história que um dia, em um de seus primeiros, ou possivelmente no seu primeiro orfanato, ele tinha cerca de 30 crianças para alimentar ali naquele momento, e a mesa estava posta e tinham copos, pratos, talheres, e as crianças estavam de pé diante da mesa esperando para poderem se alimentar, e não tinha comida no orfanato, pois afinal de contas o orfanato tinha acabado de abrir e eles ainda não tinham o que dar de comer àquelas crianças. E o Dr. George Miller, quando se coloca diante daqueles jovens, ou na verdade daquelas pequenas crianças, diz a eles que era necessário que eles orassem, pois afinal de contas Deus iria lhes conceder tudo aquilo que eles precisavam, e eles precisavam se concentrar, porque eles estavam ali para estudar. E enquanto ele realizava a sua oração, alguém bate à porta. E quando George Miller vai à porta atender esse alguém, ele descobre que era o padeiro da cidade. E o padeiro diz que naquela noite ele havia sido incomodado durante o seu sono, e alguém lhe dizia em seu sono que aquele orfanato iria abrir e eles precisavam de pão, e eles precisavam de comida. Então aquele padeiro estava acordado desde 2 horas da manhã fazendo pão e tinha acabado de fazer aquela fornada de pão para aquelas crianças. E aquele orfanato que não tinha comida agora tinha pão, e pão fresco. Então quando eles fecham os seus olhos para agradecer ao Senhor por aquele pão, novamente alguém bate à porta. E quando o Dr. George Miller vai à porta do orfanato pela segunda vez, quem estava diante dele era o leiteiro da cidade, pois infelizmente a carroça do leiteiro havia quebrado na porta do orfanato, e todo o leite que estava sendo carregado, infelizmente, não conseguiria chegar à cidade. Então o leiteiro gostaria de saber se o Dr. George Miller não aceitava aquele leite. Irmãos, essa história, ela não é nada mais, nada menos do que uma história que tem que fazer com que nós possamos compreender que o Senhor nos concede todas as coisas. Jesus é muito claro com seus discípulos quando ele fala sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo, quanto que cada um deles, de forma natural, vive sua vida e Deus os concede conforme a sua necessidade. E quando ouvimos essa história, fica-nos o questionamento: será que nós confiamos realmente no Senhor a ponto de entender ou a ponto de vivenciar questões como essa? E nós continuamos a nossa conversa sobre confiar no Senhor, sobre confiança, na nossa segunda esfera. E a nossa segunda esfera é na confiança emocional. Confiar no Senhor é confiar não só com o nosso material, mas também com as nossas emoções.
As nossas emoções representam muito, quase tudo daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. E quando falamos sobre confiar de forma emocional no Senhor, também estamos falando sobre razão. Porque por mais que razão e emoção possam parecer duas coisas totalmente controversas ou duas coisas totalmente diferentes, elas caminham de encontro uma à outra e, na verdade, elas caminham de mãos dadas dentro das nossas decisões e dentro das nossas tomadas de decisão. E entender que nós precisamos confiar no Senhor com a nossa emoção é também entender que a nossa razão precisa confiar no Senhor. E o texto que eu não vou estar lendo, mas vou estar falando com os irmãos, que foi o texto que veio à minha mente, é um texto conhecido dos irmãos, que é o capítulo 22 do livro de Gênesis. Lá se encontra uma das histórias de maior confiança emocional e de razão, confiança racional no Senhor e nas ações do Senhor. Nós falamos sobre a história do Monte Moriá. Como os irmãos sabem, Deus convoca Abraão e pede a ele a vida de seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho que seria aquele cujo qual abriria as portas para uma grande nação. E o Senhor pede que Abraão sacrifique Isaque no topo do Monte Moriá. É muito interessante porque Abraão sobe o monte e vai matar o menino, e iria matar o menino se não fosse impedido pelo próprio Senhor. E essa história ela é tão comovente e ela mexe tanto com a nossa caminhada que ela vai parar na filosofia. O pastor presbiteriano Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo filosófico, também pai de uma das grandes correntes da psicologia existencial humanista, ele fala sobre o termo da angústia de Abraão, ele fala sobre a emoção de um pai que tem a vida de seu filho tomada dele, ou na verdade um pai que precisa tomar a vida de seu filho. Porque Kierkegaard vai dizer que quando Deus convoca Abraão, Abraão tinha a escolha de crer ou não crer em Deus. Abraão toma a decisão de subir com Isaque o Monte Moriá com a sua própria vontade, com a sua razão sã. Ele toma a decisão apesar e com as suas emoções. A sua razão e as suas emoções trabalham juntas. Mesmo sua angústia matando Isaque a cada passo que ele dava ao topo do Monte Moriá, Abraão seguia através da sua razão, entendendo que Deus cumpriria sua promessa que ele já havia feito antes. Porque, afinal de contas, Isaque era o filho da promessa e Abraão sabia disso. Então a sua fé, a sua razão, a sua emoção, todas voltadas para a sua confiança em Deus, levam Isaque e Abraão até o topo do Monte Moriá, onde o menino é salvo. A nossa entrega, irmãos, a nossa entrega de confiar no Senhor precisa ser algo além da nossa entrega material, precisa ser algo que vem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Nós precisamos entregar as nossas emoções no Senhor. Precisamos confiar no Senhor de tal maneira que a nossa razão e as nossas emoções caminhem juntas a ponto de entender e a ponto de confiar no Senhor de tal forma que nós entendemos e sabemos que dele vêm todas as coisas e que dele, por ele, são todas as coisas, e que a nossa vida ela não tem sentido se não for do lado do Senhor, se não for caminhando com o Senhor, se nós não entendermos e não entregarmos a ele o nosso emocional. Então precisamos confiar no Senhor de tal forma e de tal maneira que a nossa razão e a nossa emoção esteja nas mãos do Senhor, esteja totalmente dentro da existência e da vontade e graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Porque se nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor com a nossa razão e com a nossa emoção. E o nosso terceiro ponto,
a nossa terceira esfera de confiança no Senhor, ou de confiar no Senhor, é confiar na nossa vida espiritual, ou é confiar na nossa esfera espiritual no Senhor. Como os irmãos sabem, como falei no nosso primeiro domingo do ano, ou na verdade no segundo domingo do ano, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nossa respiração ou nossa inspiração vem dos pulmões sagrados do Senhor que soprou nas narinas de Adão. E o nosso espírito vem do Senhor. Falei também naquela oportunidade o quanto o vazio que existe em nós tem o tamanho exato de Deus. E na existência e na nossa caminhada nós precisamos encontrar aquele que ocupa esse espaço, que é o Senhor Jesus, é o Senhor nosso Deus. Então, confiar no Senhor de forma espiritual é confiar o nosso espírito a Deus, é confiar a nossa salvação a Ele, pois nós recebemos dele. É confiar em suas promessas, é confiar que Ele continua caminhando conosco todos os dias, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer situação que possa vir na sua vida ou na sua trajetória. Você confia o seu espírito, a sua vida ao Senhor. E entre as diversas promessas que o Senhor tem para nós, o texto que eu escolhi com os irmãos, que vai estar sendo projetado na tela, é o capítulo 14 do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 4. E o texto vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Os irmãos sabem que na sequência desse texto é exatamente onde Jesus vai se apresentar como o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aqui uma das mais belas promessas que o Senhor nos concedeu. Eu e você podemos confiar no Senhor, podemos ter o nosso coração tranquilo de tal maneira que Ele preparou lugar para nós, que Ele tem preparado morada para nós, e que Ele virá buscar a sua igreja e estaremos juntos adorando ao nome dEle, e que toda a confiança que nós depositamos no Senhor será honrada. Confiar no Senhor, irmãos, pode parecer um salto no escuro, pode parecer um salto de fé, mas é aquilo que nós precisamos para seguir as nossas vidas no momento em que vivemos, nas circunstâncias que nos cercam. Confiar no Senhor é entender que Ele nos concede tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos dentro da nossa esfera material. Confiar no Senhor é entender que as nossas razões e as nossas emoções pertencem ao Senhor e que nele elas estão seguras. Confiar no Senhor é entender que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele, por amor, graça e misericórdia, decidiu nos salvar. Então, eu e você precisamos confiar no Senhor. Eu e você precisamos caminhar com Ele e nos entregar a Ele. Então, que hoje, nesse dia que você me escuta, que você possa confiar no Senhor. Que o Senhor nos abençoe.